Depois do Durkheim, o Max Weber, né? O Max Weber, ele já tem um método compreensivo, ele vai discordar tanto do Durkheim como do Comte. Ele vai falar que os métodos das ciências positivas, das ciências da natureza, né? Quando a gente fala de positivismo, estamos referindo a Comte, porque Comte, quando ele falava de usar na sociedade os métodos das ciências naturais, ele chamava essa ciência de ciências positivas. Então, ele queria que a sociologia também fosse uma ciência positiva. Inclusive, a filosofia ele queria que fosse uma ciência positiva. Só um parênteses para relembrar algo que eu deixei de falar lá atrás. Muito bem. Então, Max Weber, ele discordava. Não, esses métodos das ciências naturais, metafísica, da astronomia, a física, não servem. Né? Não servem para a sociologia. Por quê? Na sociologia, você tem que compreender, entender o indivíduo, entender o ser humano. Os fenômenos sociais são diferentes dos fenômenos naturais da ciência da natureza. Né? Na ciência da natureza, os fenômenos são compreendidos pela regularidade que eles acontecem. Enquanto nas ciências sociais, para entender os fenômenos que atingem a sociedade, né, eles não acontecem com a mesma regularidade previsível. Né? Você tem que entender, compreender, entendendo o significado que as pessoas dão à vida e às ações, né, dentro de diferentes culturas. Então, as pessoas dão significado para uma coisa. Por exemplo, estou aqui, né, na Escola de Formação Gerencial de Arcos. Essa escola tem um determinado significado na vida dos alunos, tem um significado na vida dos professores, tem um significado na vida da sociedade. O significado que damos para essa escola não é uma escola qualquer. Né? É uma escola que nós valorizamos, que nós temos carinho por ela. A cidade onde estamos residindo, Arcos. Podíamos falar, um agrupamento de seres humanos vivendo em casas perto. Não, Arcos tem uma história. Nós falamos da data de fundação de Arcos. Nós falamos de quando os bandeirantes passavam aqui no território de Arcos. Né? Nós falamos de quando se constrói a matriz, a igreja de matriz, a igreja Nossa Senhora do Carmo de Arcos. A cidade de Arcos tem um significado. Arcos é aquilo que o povo de Arcos tem como significado. As coisas têm sentido, têm significado. Você vai entender o que é a sociedade de Arcos a partir do momento que você entende o significado que aquelas pessoas dão para as instituições que estão dentro da cidade de Arcos. E para você entender os fenômenos sociais, você tem que entender, então, descobrir as motivações dos atores sociais envolvidos. O que move uma pessoa de Arcos a escolher um determinado prefeito ou outro candidato a prefeito? Um candidato a vereador ou outro candidato a vereador, qual é o significado que as pessoas dão àquele voto? Qual é o significado que tem que uma pessoa, um cidadão arcoense, estudar, frequentar a escola básica? Qual é o significado que tem um diploma para aquela pessoa? Porque a pessoa podia muito bem simplesmente estudar, adquirir todo aquele conhecimento e falar, não precisa de diploma, não é só um pedaço de papel. Não é só um pedaço de papel, aquele papel tem um significado. Né? E aí você vai entender os fenômenos sociais, a partir do momento que você vê o significado que as pessoas dão, né? Às diferentes instituições, aos fatos sociais, às coisas, os símbolos que existem na sociedade. Né? É esse o método, é um método compreensivo, o método que você vai buscar entender o significado que as pessoas dão às coisas. É o método proposto por Max Weber. Né? E para você entender esse significado, Max Weber ele propõe um tipo de construção abstrata que chama de tipo ideal. Né? É famosa, né? Hoje se conversa, fala que ele enganou, mas ele vai tentar usar os tipos ideais. Por exemplo, quando ele vai comparar as sociedades protestantes, né? A religião protestante, com o capitalismo. E ele vai ver que o modo de se comportar de um protestante calvinista caiu muito bem no desenvolvimento do capitalismo moderno. Uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa austera, que não gasta, que não se entrega aos prazeres, né? Uma pessoa que gosta de programa, né? Que mede a conquista das virtudes, igual os metodistas, né? Que
que procura métodos para alcançar virtudes, para viver uma vida íntegra. Né? E tudo isso aí, então, vai constituir um conjunto de comportamentos que vai funcionar tanto dentro do protestantismo calvinista, também dentro do capitalismo. E aí o Max Weber vai concluir que a ética protestante é o espírito do capitalismo. Se não houvesse o protestantismo, não haveria o capitalismo como nós conhecemos. Essa é a conclusão do Max Weber. Hoje essa conclusão é criticada, é contestada, apontam várias falhas nas pesquisas do jeito que o Weber desenvolveu essas pesquisas, mas o importante é que é o exemplo que eu estou dando para vocês, ok? De como que funciona aí essa metodologia de criar tipos ideais. Também é muito importante para que compreendamos a sociologia, né? Tem esse terceiro teórico importante que é Karl Marx, que desenvolve o método histórico, né? O materialismo histórico, dialético. Esse método, né, teve suas bases desenvolvidas por Karl Marx. Karl Marx, alguns entendem ele como filósofo, mas o próprio Karl Marx nunca se entendeu como filósofo, ele inclusive repudiava a filosofia, ele achava que ficar pensando em coisas abstratas não ajudam, você tem que ter um pensamento que ajuda a transformar o mundo, não poderia ser um pensamento teórico. Né? Então, o Karl Marx aí, ele vai fazer uma análise da história, uma análise dialética, né? A história do movimento é espiral de tese, antítese e síntese. Né? Você tem uma tese, tem uma coisa que fala o contrário daquela tese, né? E você, então, confrontando as duas, você vai chegar a uma síntese. Isso seria a dialética, né? Que Karl Marx está falando, que está seguindo de outros filósofos, inclusive do Hegel. Né? Mas ele vai fazer uma análise material da história seguindo esse método dialético. Né? Ele vai analisar a história e a sociedade dessa forma. Né? Segundo Karl Marx, na produção de bens necessários à sobrevivência da sociedade, são estabelecidas relações de produção em que determinados grupos, né, exercem dominação sobre outros. Então, Karl Marx ele vai perceber que existe uma tese, que são os dominadores, tem uma antitese, que são os dominados. Né? E ele vai perceber que ele vai analisar, ele vai entender a história, vai acreditar que a história toda da humanidade é um conflito de duas classes. A classe dos dominadores, a classe dominante, contra a classe dominada. Ele vai analisar toda a história a partir disso. E aí vai surgir as transformações históricas. Né? Esse conflito de classe da tese e a antitese, ou antítese, né? Que vai estar culminando em outra síntese, que por vezes se torna uma tese, que vai entrar em conflito com a antitese ou a antítese, gerando novas síntese. E isso tudo vai caracterizar para ele são as relações de produção. Né? Ou o que seria a relação de produção? Existe, por exemplo, uma fazenda. O dono daquela fazenda é o dono dos meios de produção. E vai ter o trabalhador da fazenda, que vai ser quem vai produzir de fato. A pessoa que está produzindo não pode usufruir do produto do trabalho dela, porque ela não possui os meios de produção. Então, o trabalho dela está alienado. Ela não pode usufruir do resultado do trabalho dela. Isso acontece devido a essa relação que existe entre os meios, entre as relações de produção que existem durante a história. Karl Marx vai fazer essa análise. Então, a sociedade não é harmoniosa nem orgânica, e sim é movida pela superação de seus antagonismos e contradições. A dinâmica social explica-se no conjunto das relações de produção. Essas relações determinam a superestrutura da sociedade, formada pelos níveis jurídico, político e ideológico. Então, essa superestrutura, ou seja, as pessoas que detêm poder, né, o poder político, o poder jurídico, o poder das leis, as pessoas que vão elaborar as leis, né, os que vão julgar se as coisas são conforme as leis ou não, né, e que vão disseminar ideologia na classe dominada, ou seja, o poder ideológico. Existe um conjunto de crenças que convém, que é conveniente que a classe dominada acredite nesse conjunto de crenças, nesse conjunto de valores, para que a classe dominante continue no poder.
convém para a classe dominante que o pobre acredite, por exemplo, que Deus ajuda quem cedo madruga. Porque o pobre que vai acordar de madrugada para trabalhar desde cedo, né, vai estar produzindo riqueza para um explorador capitalista. Vai estar produzindo riqueza para o dono dos meios de produção. E se aquele pobre acredita que Deus ajuda quem cedo madruga, ele vai madrugar feliz. Porque ele vai pensar, Deus está me abençoando porque eu estou acordando cedo para deixar o meu patrão cada vez mais rico. Então, dentro dessa lógica do Karl Marx, dentro desse pensamento dele, né, se constrói um conjunto de crenças, né, um conjunto que é o que ele chama de ideologia, esse sistema de crenças, esse sistema de ideias, para a classe dominada acreditar, pensar nela, e para manter a classe dominante no poder. Nisso daí, nisso que ele entende por ideologia, vai entrar também a religião. Para Karl Marx, né, a religião é o ópio do povo. A religião deixa as pessoas. Para Karl Marx acredita que a religião deixa as pessoas dopadas, anestesiadas, para não reagir a uma realidade de injustiça que aquelas pessoas estão vivendo. E ele vai dar um exemplo do cristianismo. O cristianismo ensina você a perdoar as pessoas que te ofendem. Você vai perdoar o seu patrão cruel, você vai perdoar aquela pessoa que está oprimindo você no trabalho, né? Ah, mas ela tem uma vida miserável, mas você, depois da morte, vai ter o céu, vai ter uma vida feliz. Então, Karl Marx acreditava que esse tipo de coisa que a religião ensina favorecia que os poderosos permanecessem no poder e os pobres continuassem tendo a vida miserável que eles têm. Bom, eu sintetizei, né? Tem muitos outros conceitos marxistas que eu não abordei, igual o conceito de mais-valia, né? Para Karl Marx, por exemplo, mais-valia, né, é o resultado do seu trabalho, a riqueza que seu trabalho produz, a riqueza que o trabalho do operário produz, mas não vai para o operário, né? É aquela riqueza que serve para o lucro do patrão, né? Isso daí tem um conceito de mais-valia. Tem vários outros conceitos, né? Várias outras ideias de Karl Marx, mas eu acredito que talvez de uma forma sucinta tudo isso que eu falei ajude a entender. Isso vai servir também para a filosofia, não só para a sociologia. Ok? Bom, essa forma de analisar a sociedade de Karl Marx é um método sociológico também, que é conhecido como materialismo histórico e dialético. Então, nós vamos ter, por exemplo, hoje, né, quando você pode analisar a sociedade, vendo, por exemplo, a etnia negra aqui no Brasil, que continua pobre, né, e você pode entender essa desigualdade social que tem entre os negros. Se você usar um método marxista, né, você vai entender, olha só, os negros são oprimidos pelos brancos. Os negros não conseguem, mesmo mais de 100 anos, mais de um século depois da libertação dos escravos, a maioria dos negros continuam pobres. Ou seja, existe um mecanismo de opressão contra os negros na sociedade que não permite que haja, né, a mobilidade social, né, que não permite que os negros movam para outras camadas sociais, né, onde eles possam desfrutar de um maior conforto, de uma vida, de uma maior qualidade de vida. Eu falei agora de teóricos da sociologia, da investigação social, né? Mas a sociologia vai também, né, fazer uso, né, de métodos de pesquisa científica, né? Vai fazer uso de estatística, né? Pesquisa também qualitativa, né? Como o antropólogo vai lá no meio das pessoas, entender como aquilo funciona, e para levantar informações. Depois, a forma de interpretar essas informações vai depender muito desses teóricos que nós acabamos de ver, né? Vai depender muito da linha do sociólogo, né? Como o sociólogo interpreta a realidade. Então, se faz uma pesquisa quantitativa, né? Coleta de dados, né? Quando, por exemplo, se faz pesquisa e saber, olha, em que você quer que os políticos dêem mais atenção aqui na cidade de Arcos, que vai ter eleições municipais este ano? Educação, saúde, calçamento das vias, né? Moradia, em vista você ter
setor de moradia, facilitar mais loteamentos, a qualidade dos loteamentos de árvores, né? Coleta de lixo, né? O que você acha que é importante? Né? Isso é para levantar dados, números, ok? Também existe um tipo de pesquisa que é qualitativa, quando um antropólogo vai lá e filtra naquele grupo, convive com aquelas pessoas, come do que aquelas pessoas comem, frequenta os mesmos lugares que aquelas pessoas frequentam, né? Vai nas festas que aquelas pessoas estão, ele vai tentar se sentir como uma pessoa daquele grupo. Né? Antigamente a gente tem essa visão clássica do antropólogo, né? Que é o antropólogo que visita uma aldeia de uma comunidade ainda não industrializada, uma comunidade de pigmeus lá na África, né? Uma comunidade daqueles montadores mongóis, né? Daquele camponês mongol, ou lá no meio dos Yanomamis, né? Mas também os antropólogos podem filtrar, por exemplo, numa comunidade de skinheads, uma pessoa que vai lá viver com um skinhead para entender como um skinhead pensa, né? Vai viver entre os góticos, né? Aquelas pessoas que gostam de namorar lá no cemitério, para saber o que passa na cabeça daquelas pessoas, como que elas percebem o mundo, como que elas compreendem, qual é o significado que aquelas pessoas dão às coisas. Então, um antropólogo que vai viver no hospital, vai saber como que os enfermeiros sentem, sentido que o enfermeiro dá para uma pessoa doente, para uma pessoa que está morrendo, ou o médico dá para uma pessoa que está morrendo, né? Existem antropólogos que chegaram a estudar medicina para se tornarem médicos para fazer estudos sobre isso. Olha só como está funcionando. Então, são diversas formas de levantar dados da sociedade. E a interpretação vai depender muito dos teóricos. No mundo de hoje, a sociologia tem vários desafios. Né? Tecnologia de comunicação, modo como se fazem novas relações e rearranjam as relações antigas. Com a internet hoje, né? Eu comentei na aula de filosofia, né? Tem um documentário muito interessante, né, que está falando, que chama O Dilema das Redes. É um documentário muito interessante que está mostrando como que as grandes empresas de internet, as donas das redes sociais, os mecanismos de busca por internet, como elas percebem o internauta. Elas percebem o internauta como um produto que elas vão oferecer para o consumo das grandes empresas que querem publicidade. Né? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar descobrir do que o internauta gosta, vai tentar fazer o internauta ficar preso na rede para poder visualizar a publicidade que ela vai mostrar, porque se o internauta consumir aquela publicidade, ela está se mostrando eficiente para a empresa que está pagando para colocar publicidade ali. Né? Enfim, nova tecnologia de comunicação, né? Você pensar que hoje existe namoro virtual, eu lembro que eu tive uma conhecida que conheceu o namorado dela por internet, ficou anos namorando por internet, né? Depois terminou, mas eu vi outro dia na televisão uma mulher que casou com um cara lá do Japão, ela ainda não tinha visto o cara pessoalmente, só por internet, e fez um casamento, casou com ele, para depois de alguns meses ter o primeiro encontro. Está mudando as relações, a forma que a tecnologia afeta, né? O que significa, o significado que uma pessoa dá no like que tem na internet, quando dá um like, quando compartilha. Olha só, um sociólogo que está infiltrado nesse meio vai estar entendendo os significados que as pessoas dão, né? Uma pessoa talvez de 80 anos que nunca entrou na internet, o que é like, o que é isso? Não, vó, tem que dar um like aqui. Meu amigo, você não vai ficar triste comigo, nossa, mas que absurdo, o que é isso? De dar um like, né? Enfim, uma curtida, né? A interdependência global, né? As distâncias com a tecnologia, as distâncias diminuíram, né? Hoje nós temos contato, né, com pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Você pode ir lá procurar fazer um curso de inglês por internet e aquele mesmo curso, na mesma sala virtual sua, vai ter um árabe. E de repente você é uma mulher brasileira, solteira, né, que não usa burca,
e coloca a sua foto ali daquele jeito, o árabe está vendo uma coisa que ele não pode ver nada, ele não está acostumado a ver uma mulher com o rosto de fora, sem roupa, e pior ainda que se pinta, que se maqueia, e talvez não é só o rosto que a mulher está mostrando, né? De repente a mulher está mostrando o seio, a barriga, está mostrando mais coisa daquela foto. Nossa, imagina um árabe vendo isso. E você, brasileiro, que está acostumado aí a mostrar as pernas, a barriga, o seio, tudo aí, de repente está lá uma mulher de burca fazendo o mesmo curso que você, e você está interagindo com ela em inglês, imagina. Né? O impacto que isso gera, você vai pensar, espera aí, mas quem está certo, eu ou ela, que viver dessa forma? Você consegue entender a forma dela viver? E aquela mulher consegue entender a sua forma de viver? Né? Muitas mudanças, né? A política que não tem mais capacidade de centralizar as demandas sociais individuais, né? As necessidades são muitas, né? A democracia se torna complexa, né? Se faz o estatuto da criança e do adolescente, o estatuto do idoso, o estatuto do índio, né? O estatuto LGBT. As demandas da sociedade estão ficando muito complexas. O Estado, a política não está conseguindo mais atender essas demandas completamente, né? Em lugar de decidir sobre leis que devem seguir, foi criado um espaço vazio que favorece as soluções individuais e enfraquece a vida coletiva na sociedade atual, né? As pessoas vão procurar soluções para a vida dela pessoal sem depender da política. Olha só, essas moedas virtuais que surgem, algumas delas nem mesmo controladas pelo Estado. As pessoas investem em uma moeda virtual sem passar pelo controle do Estado. Essa moeda é valorizada, a pessoa ganha dinheiro, fica aí, sem passar pelo controle do Estado. Olha só que maluquice, né? Que coisa inesperada, né? A pessoa está tentando procurar uma solução individual para a necessidade econômica dela, que escapa às mãos do Estado. E não existe nenhuma legislação sobre isso. A pessoa que se enriqueceu com uma moeda virtual foi uma criminosa, não existia legislação sobre isso. Né? E a pandemia, como é o momento que estamos vivendo agora, né? De coisas que fogem, né, do controle da ação humana, né? O Estado não consegue oferecer solução para isso. Né? O Estado se apresentou fraco, né? Nessa hora. E não só o Estado, a ciência não teve solução para isso, não conseguiu controlar isso. Né? Enfim, as grandes ideologias não conseguiram oferecer solução para isso. Então, hoje, existem muitos desafios para a sociologia. Ok? Eu acredito que essa aula serviu para uma boa introdução à sociologia e de revisão dos clássicos da sociologia também.